Olá e bem-vindo a mais um episódio da série Ideias para o Mundo. Boa viagem. Hoje vou falar sobre o que é depressão. Depressão é uma perturbação do humor e há diferentes tipos de perturbação. Normalmente fala-se em depressão apenas como um guarda-chuva geral. E nós usamos esse termo no senso comum para simplificar e harmonizar melhor o nosso diálogo de conversa quando estamos a falar sobre o tema, para ajudar também as pessoas comuns que não estudam psicologia ou DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, que os profissionais de saúde mental e médicos usam para classificar, encontrar e perceber quais é que são os sintomas das diferentes perturbações mentais ou outras. E, nesse sentido, é útil dizer apenas depressão de uma forma geral. Afinal, é depressão um termo guarda-chuva porque une diversas de perturbações. E há diferentes perturbações depressivas, ok? Perturbação depressiva major, há outra que é a persistente, enfim, nem vou entrar mais por aí porque eu também não achei todas. Contudo, caso queiras, é só comparar o DSM-5 mais recente e sim, as perturbações mentais, elas também, o nosso entendimento sobre elas vai melhorando, aprimorando e então, consoante já nos passam, vamos fazendo novas versões do DSM e também consequentemente, alguns termos ou critérios vão modificando para as diferentes perturbações, não só depressiva. No entanto, eu vou focar daquela que talvez seja mais conhecida, talvez seja aquela que é mais comum de se referenciar, que é a perturbação depressiva major. Então, vou procurar partilhar aqui um pouco alguns dos sintomas da depressão depressiva major, de forma a talvez saberes um pouco mais sobre aquilo que é depressão, neste sentido. Também, eu vou colocar aqui, aliás, o João vai colocar aqui, provavelmente, todos os sintomas que estão categorizados, ou todos os critérios estão categorizados como parte da perturbação depressiva major. De facto, são estes os critérios que os psicólogos seguiam, além do outro conhecimento que possam ter, da investigação científica, para categorizar, diagnosticar e entender as perturbações. Okay? No caso, a perturbação depressiva major. E então, por vezes os indivíduos passam 1, 2, 3, 4 dias, às vezes até uma semana, e dizem que estão com depressão. Contudo, no caso, para ser considerada uma perturbação depressiva major, esta, que eu vou categorizar como principal, tem que ser pelo menos 2 semanas, não basta uma semana, ok? Então são 2 semanas onde estão presentes estes sintomas que estão aqui a aparecer no ecrã. Onde pelo menos um deles, ou seja, destes 9, tem que ser pelo menos o primeiro ou o segundo, que é humor depressivo ou anedonia. Humor depressivo. O indivíduo pode estar mais apático, pode não estar tão reativo a estímulos que antes reagia mais facilmente, ou seja, com os amigos, a canção preferida, coisas que ele gostava de fazer. Não, está com humor depressivo, ok? Não está tão feliz, está mais cabisbaixo, não está tão extrovertido. Acredito que tudo aquilo que possas categorizar como humor depressivo vai facilmente se enquadrar aqui de uma forma ou de outra, ok? O segundo é a anedonia, que podes categorizar como a falta de prazer na realização das atividades diárias que ele gostava de fazer, o indivíduo. Então, no caso, por exemplo, o indivíduo não tem prazer a cozinhar, ele gostava muito, mas não tem prazer. E ele tinha prazer em saltar de paraquedas, a coisa maluca. É a coisa que ele era viciado. Não era viciado, mas gostava bastante, estava sempre a saltar de paraquedas. E agora ele já nem sente prazer nisso, parece que nem isso o arrebita, usando a expressão do senso comum. E então, isso é anedonia e também, normalmente, até devido aos neurotransmissores que estão por trás, ou seja, substâncias químicas aqui no cérebro, também motivação, ok? Dopamina é um neurotransmissor que está associado a esta perturbação, porque normalmente há níveis mais baixos de dopamina na perturbação depressiva major. Aliás, nas expressões. E
E a dopamina, ela está associada tanto à motivação para fazer coisas, tanto quanto ao prazer. Já ouviste falar, provavelmente, que a dopamina está associada a prazer. E ela está associada aos dois, ao prazer, tanto como à motivação. Normalmente diz mais à motivação até, porque normalmente o indivíduo tem picos maiores, ele tem maior liberação de dopamina quando está motivado, ok? Quando a motivação surge para fazer algo, do que quando recebe a recompensa. E então, aquilo que sinaliza a recompensa para o indivíduo, que pode ser, por exemplo, vi Mac, sei que a minha mãe vai ter Mac, pode gerar em mim, no indivíduo, um pico de dopamina superior comparativamente a quando ele come o Mac, por exemplo, ou hambúrguer, ou o que for. Para isto estou-me a basear numa experiência que li no livro do Robert Sapolsky. Contudo, também há outros livros a falar sobre o funcionamento da dopamina. Voltando então aqui à depressão. Além disso, há mais, e têm que ser preenchidos pelo menos, acredito que é exatamente 5 sintomas destes 9. Onde pelo menos é 1 ou 2. Próximo, hipersónia ou insónia, ou seja, o indivíduo está excessivamente sonolento, ou então, exatamente o oposto, está constantemente a ter insónia, ou constantemente a ter dificuldades em adormecer. Então o indivíduo quer adormecer, não consegue, ou então está excessivamente sonolento e ele pode dizer que está com uma espécie de moleza, que não quer sair da cama, que quer estar apenas constantemente a dormir. Podes associar isso a hipersónia, que não estás longe. Okay? Quarto, aumento ou perda de apetite, ou também aumento ou perda de peso, pensamentos suicidas ou ideação suicida. O indivíduo pode ter ou não um plano para acabar com a sua vida. Outro também é o indivíduo tem uma culpa excessiva ou irrazoável, ou seja, ele sente culpa por algo que não faz sentido, o que é diferente de sentir culpa e diferente de sentir uma culpa de forma excessiva. Que também pode estar acompanhado ou não do indivíduo retirar a sua própria autovalorização. Ou seja, o indivíduo também é um dos critérios para ser diagnosticado com perturbação depressiva major. O indivíduo também está, ou pode estar, porque pode ter outros sintomas e não ter este, e nem mesmo estar, são pelo menos precisos 5, com um senso de autovalorização baixo. Pode-se traduzir como baixa autoestima, ou seja, ele não se valoriza, acredita que não tem valor, ou que não presta para nada, e ele simplesmente se retira, o indivíduo retira o seu valor a si próprio. E então, comparativamente com a tristeza, por exemplo, o indivíduo na tristeza mantém a sua autoestima, ou pode manter a sua autoestima, apesar de estar triste. Ele mantém o seu senso de valor. Enquanto aqui, ele retira o senso de valor a si próprio. Okay? E ele também pode ter agitação motora excessiva, então pode ser tipo... Pronto, é aquilo que tu associas com uma agitação motora, não para quieto, está sempre a mexer. Seja a bater com os pés, seja a fazer assim com os dedos, seja a clicar na caneta, todo maluco. Agitação motora excessiva. Ou então, lentificação motora. Muito lento. Pegar no caderno. Vou abrir. Lentificação motora. Precisamente o oposto. É tipo, ganho de peso, perca de peso. Aumento de apetite, perca de apetite. Também pode estar associado, eu acredito que este não está diretamente nos critérios de DSM, contudo pode estar associado ao apetite. O peso, sei que está. E então, insónia e hipersónia é como se fossem dois contrastes. E aqui, lentificação motora ou então esta agitação motora excessiva. Ok? Mas, eu acredito que já disse todos ou quase todos. Vamos fazer aqui um pequeno resumo.
agitação motora excessiva ou lentificação motora, sónia e hipersónia, ideação suicida, culpa excessiva, culpa irracional, o indivíduo retira o seu valor a si próprio, demonstra-se com baixa autoestima, não se apresenta com valor, anedonia, humor depressivo, ideação suicida e peso, exatamente. Passei por todos. E então há mais coisas associadas a isto, ou seja, o indivíduo não quer dizer que o indivíduo se apresentar um sintoma que não estes, ou um critério que não estes, não quer dizer que ele não tenha isto. Ele, na verdade, pode apresentar outros sintomas que podem estar associados, mas que não fazem parte para ser diagnosticado com esta perturbação mental. Contudo, também pode estar, tal como no vídeo que eu fiz sobre o ataque de pânico, não está no DSM, por exemplo, a visão turva que eu falei, ou a visão curva. Contudo, também pode estar associado. E também há mais especificações que podem estar aqui associadas, porque isto é só o coisa básico. Porque depois há muito mais complexificação que se pode aqui associar. Porque há especificações que se pode fazer, por exemplo, com catatonia, sem catatonia. Catatonia são comportamentos estereotipados repetidos. Ou seja, o indivíduo está sempre a fazer um comportamento que é sempre o mesmo, repetidamente. Por exemplo, vamos dizer que por algum motivo o indivíduo está sempre a fazer assim, com a mão. Se ele estiver sempre a fazer isto, ok, podes considerar catatonia. E ele não necessariamente controla isto, ou seja, simplesmente acontece. Ok? Contudo, isso é um mundo, cada termo é um mundo, não vou explorar muito mais. E aqui começa a complexificação daquilo que são as perturbações mentais, porque pode haver comorbilidade também, e o psicólogo, o psiquiatra, o médico tem que distinguir essa comorbilidade para perceber quais são as perturbações mentais que estão ali. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em vez de ter estes 9 sintomas, por exemplo, ou 5, o indivíduo pode ter estes 5, que dá para a perturbação, para a depressão, como também pode ter outros que dá para outras. Então ele tem que fazer uma espécie de um escrutínio, de maneira a conseguir compreender as unidades que estão ali presentes, para então fazer a intervenção mais eficiente possível. Ok? Para ajudar o indivíduo a, por si só, no seu pé, fazer a recuperação. Agora, claro, sempre com a ajuda e suporte do profissional de saúde mental. Acredito que foi um bom vídeo. Deixa-me saber se sim. Mete gosto, subscreve para mais, comenta. O que é que tu achaste? Já passaste por isto? Como é que foi? Vou deixar aí uma referência na descrição que vi que referia que 29% da população, acredito que era nos Estados Unidos da América, vai ter perturbação depressiva major pelo menos uma vez na vida, que é uma coisa ainda bastante elevada. E também vi dados, acho que estes são mesmo os que estão no DSM, de uma parte da população, acho que era 7%, era ali por volta dos 10%, que vai ter depressão depressiva major pelo menos uma vez por ano. Também é muita coisa. 10% em 20 são pelo menos 2. A grosso modo. É isto. Caso queiras apoiar a continuação da produção deste conteúdo, a manutenção da qualidade audiovisual e a elevação do conteúdo intelectual, podes apoiar no canal de uma forma simbólica através do Patreon. Também, caso queiras que eu responda de forma certa e certeira à tua pergunta, podes aderir à subscrição do Patreon, dedicada à aba de perguntas e respostas, apenas exclusivo para patronos, conteúdo exclusivo. Hein? De seguida também, caso queiras trabalhar comigo, não de pressão, mas sim o teu processo de desenvolvimento pessoal, também me podes apoiar no Patreon. Contudo, espera lá, caso esteja a passar por depressão, te identifiques com isto ou queiras ter certeza que está tudo bem contigo, também podes enviar-me mensagem porque eu reencaminho-te para um psicólogo registado na Ordem dos Psicólogos Portugueses que te consegue e vai ajudar. Contudo, novamente, caso queiras apenas um processo de desenvolvimento pessoal, também tens uma aba no Patreon para isso e vamos trabalhar. Satisfação ou dinheiro de volta. Tens 30 dias. Posto isto, acredito que está tudo. Despeço-me dizendo que há um bónus no apoio base no Patreon que tens que ir ver para saber qual é. E é muito bom. Entretanto, muito obrigado, um abraço e, como sempre, boa sorte.